Olá, belezas! Nas próximas semanas vou partilhar convosco algumas conversas antigas que me marcaram em particular e que valem mesmo a pena ser recordadas. Deixo-vos agora com uma delas. Boas escutas. Quais são os teus fantasmas hoje? O fantasma da extrema-direita está aí e não vou escamoteá-lo como se ele não existisse. E é um fantasma que me incomoda, obviamente, mas é também ao mesmo tempo um fantasma que me aguça o espírito crítico e a luta e me obriga de facto a encontrar formas de o combater ativas, e portanto é um fantasma que não me adormece de maneira nenhuma e que não me deixa amedrontada, muito menos me deixa assustada ou amedrontada. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é uma das atrizes portuguesas mais comprometidas a usar a voz em prol de diversas causas humanitárias, como é o caso da luta contra a crise climática ou a defesa pela vida, dignidade e território do povo palestiniano e constantes apelos por um cessar-fogo e fim do genocídio em Gaza. Falo de Joana Seixas, um rosto bem conhecido da televisão, entre séries e novelas, mas também com um longo percurso no teatro e algumas participações no cinema. Neste país dos brandos costumes, em que boa parte das figuras mediáticas da televisão caminha como se estivesse em cima de fino gelo, com medo de sair do quadrado perfeito e que se quebrem contratos, trabalhos, seguidores, marcas ou a tão valiosa popularidade, Joana é um espírito livre, insubmisso, destemido, de olhar crítico e consciente, que tantas vezes salta de cima do muro, o muro do silêncio, e se atravessa nas lutas em que acredita. Este é um caminho solitário e que tem uma certa fatura na sua vida, ou Joana sente-se cada vez mais bem acompanhada nesta atitude mais ativista, feminista, humanista? Vou perguntar-lhe. Joana nasceu no rescaldo do verão quente de 75. É filha de um casal da Beira Alta, que cedo rumou a Lisboa, e ainda antes do 25 de Abril fez parte de várias ações políticas e culturais de luta antifascista contra o antigo regime. Assim, Joana Seixas cresceu a sentir-se uma filha de Abril, apesar de não ter vivido a Revolução. Mas o espírito e a semente revolucionária da liberdade ficou em si e nas causas que defende até hoje. Como olha Joana para estes 50 anos passados desde o 25 de Abril? A seu ver, o que falta cumprir no nosso país, que grandes erros se cometeram e que revoluções sociais, culturais, políticas importa que sejam feitas ou sonhadas. Para Joana Seixas, perante as tantas opressões na sociedade, nenhum de nós será verdadeiramente livre se todas as pessoas não o forem. Por isso, Joana não se identifica com o espírito individualista, egoísta, mesquinho, que parece moldar a rota de tanta gente. Na madrugada de 11 de março deste ano, após ter conhecido os resultados das legislativas com um aumento expressivo da extrema-direita, Joana escreveu nas redes sociais que era um dia triste e cinzento para a democracia e que ficou apática e abatida com pouca crença na humanidade. Mas rapidamente percebeu que o fascismo não se debate, combate-se. E que era a hora de combater a enraizada ignorância de tanta gente e o profundo aproveitamento que se faz dela. Joana Seixas não tem dúvidas de que no nosso país há mesmo demasiadas pessoas individualistas, racistas e fascistas à sua volta, à nossa volta. Como se combate o ódio, o preconceito e a polarização? Como se desmontam as ideias populistas e discriminatórias à mesa? É a eterna questão que vou querer refletir com a Joana. E que mais? Joana contou-me que é muito esquecida e que a sua memória seletiva funciona como uma espécie de filtro natural para não se lembrar do que não precisa e continuar a ter a cabeça ocupada com utopias que a alimentam e lhe dão horizonte e um certo sentido para a vida.
No entanto, há coisas que não esquece. E Joana Seixas chegou a partilhar comigo há uns anos os momentos em que foi alvo de certos avanços e tentativas de assédio sexual de superiores hierárquicos que Joana conseguiu travar a tempo de não se tornar uma vítima. E se é certo que ainda não houve um verdadeiro Me Too em Portugal, como aconteceu na América com as denúncias de assédios em Hollywood, continuam a ser superados nomes de agressores nos bastidores. E há novos casos denunciados no meio da música. Será esta a ponta de um iceberg? Sobre si, pelo facto de estar há mais de 2 décadas a interpretar uma multidão de personagens, mulheres mais boazinhas ou mais vilãs, tem tido o privilégio de calçar os sapatos de vários lados da humanidade. E eu pergunto se há em si a sensação de ter vivido várias vidas nesta vida e nesta metamorfose ambulante entre os vários papéis na vida, enquanto mãe, atriz e ativista. Quem é Joana Seixas na fila do pão? A arte pode ser uma arma pontiaguda para furar as bolhas em que todos andamos e vermos mais além da superfície, do umbigo, do que conhecemos. E já agora, nesta era do streaming, da vida passada nas redes sociais e dos blockbusters, e em que tantas pessoas lutam para pagar uma casa e ter dinheiro que chegue para pagar as contas do supermercado, a maioria do público quer apenas ser entretido e alienado, ou há ainda uma fatia expressiva que gosta que a arte o inquiete e desassossegue? Bom, vamos ver até onde é que vai esta conversa. Não lhe vou perguntar quem matou o António, apesar de saber que vai protagonizar a série Ninguém Como Tu e interpretar a icónica vilã Luísa Albuquerque, que há 20 anos foi protagonizada por Alexandre Lencastre. Isto vai mais para a frente. Mas, para 2025, ainda há o Natal e o Ano Novo pela frente. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora. Olá, Joana Seixas, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, muito obrigada pelo convite. Obrigado por teres vindo. Vamos saltar juntos? Vamos. Bora. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Então, nesta metamorfose ambulante em que somos todos, afinal, entre os vários papéis que tens na vida, quem é a Joana Seixas na fila do pão? Na fila do pão. Que é como quem diz como é que te apresentas. Ai, não sei, não tenho jeito nenhum para me apresentar. Pode ser essa já uma boa definição. Eu acho que sempre fui uma pessoa muito difusa, ou seja, sempre tive uma constante necessidade de me dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Nunca consegui estar muito focada só num assunto. Sempre fui... Essa é uma característica que me acompanha. Talvez agora esteja um bocadinho mais calma. Mais calma nesse sentido de tentar, de alguma forma, agrupar as tantas áreas que me vão... digamos, ocupando a cabeça, porque o que me interessa sempre, e resumindo tudo isso, todas essas áreas pelas quais eu me interesso, o que me interessa é sempre pensar como é que nós podemos de alguma forma refletir e tentar evoluir neste processo que é a humanidade, não é? O que é que nós somos, o que é que andamos aqui a fazer, pronto, e todas essas causas me levam para essa reflexão, não é? Portanto, porque é que eu caio num cotidiano, porque é que eu decido sair dele, porque é que eu tomo determinadas atitudes e o que é que eu faço e como é que eu me sinto com essas atitudes. E que papel é que tens na sociedade, não é? Isso, e que papel é que eu tenho, ou seja, de que forma é que eu posso ou não interferir
de forma positiva e às vezes negativa para alguns, vai sempre ser assim, nunca vamos agradar a toda a gente, e isso é natural e humano também. E portanto andaremos sempre nessa tal fina corda bamba, ou nesse terreno de gelo fino, sempre à espera que se quebre um dia, que alguma coisa aconteça. Mas isso não te detém? Não me detém. O facto de saberes que estás a pisar fino gelo, continuas, não te ficas pelo medo? Não, ou seja, é óbvio que, como toda a gente, eu também tenho os meus medos. E falhas, não é? Há pouco tenho muita falha, isso é importantíssimo. E é importante a autorreflexão. Há pouco falávamos em off da importância da desconstrução, não é? De evoluirmos, e tu estás nesse caminho, não é? Da autorreflexão, de perceber os vieses, os preconceitos que estão em ti, em nós. Sim, tenho a sorte de estar neste trabalho, nesta profissão ligado ao teatro e à representação, que me ajuda muito a refletir sobre quem é que eu sou, para onde é que eu vou, pronto, e a interpretar vários papéis, esses vários papéis que eu vou fazendo, com os quais normalmente nunca concordo com nada, e portanto sou sempre uma coautora de todos os meus papéis, como são todos os atores. Ninguém pode dizer que não é, não é? Porque ator é um criativo, não é? Tem que ser, é uma criativa, tem que ser. Nós não podemos só debitar o que está lá escrito, nós temos que incorporar, mesmo que não concordemos, mesmo que nos pareça às vezes ridículo. E isso é através da empatia, de perceber a personagem, mesmo que estejamos a falar de uma vilã, de uma psicopata. Sim. Eu tenho sempre essa necessidade de defender a minha personagem e de a tentar perceber e porque é que ela age daquela forma, mesmo que seja completamente disparo da minha forma de pensar e da minha forma de agir perante aquelas situações. Então, a partir da arte, a partir do teu trabalho, tens moldado também muito um olhar mais aguçado para o que são as pessoas, para o que é a humanidade e o que as motiva? Sim, eu acho que são dois caminhos em paralelo. É o caminho da arte, e a arte salva completamente, e é o caminho também do reencontro ou encontro com a natureza, porque eu sempre tive esse chamamento, pronto, parece uma coisa um bocado parva, mas é verdade, sempre tive essa ligação muito forte com a natureza, sempre me senti extremamente atraída por não viver numa cidade, no caos da cidade, e de ter a necessidade dessa fuga, de estar só com aquilo que há cá no planeta sem a construção humana, não é? Pronto, sendo que a construção humana tem coisas muito interessantes, obviamente, ainda bem que nós existimos, e porque os humanos trouxeram a arte, não é? Isso é um dos canais que nos distancia dos animais, não é? Portanto, a capacidade de executar a arte e de pensar sobre as coisas e de escrever, a literatura, portanto, todas as formas de arte, o teatro, o cinema, a pintura, tudo são artes que os animais não praticam, não é? Portanto, e aí mas a própria natureza, e a natureza não só a fauna, mas também a flora, não é? Dá-nos sinais todos os dias muito artísticos e lindíssimos da sua existência, dos quais nos desligamos claramente, principalmente. Desligamos, não é? Desligamos e estamos mais ligados aos gadgets, estamos completamente desligados estamos na era da inteligência artificial e muitas vezes, diz-me tu, se não concordas, esquecemos-nos que também somos animais, completamente, que precisamos estar ligados ao mais básico da natureza, não é? E vivemos através dos ecrãs, ou seja, uma coisa muito desumanizada. Sim, eu acho que a tendência da humanidade é desumanizar. Ou seja, há uma tendência crónica... Desumanizar-se e desumanizar? Sim, desumanizar no sentido de... Há uma tendência crónica de nós procurarmos um ideal qualquer que não é humano. Não é? Ele não é humano, nós não temos capacidade de o executar. E essa busca, às vezes essa frustração que se nos acomete quando nós não conseguimos executar, porque nós precisamos realmente do ócio, de não fazer nada, de parar, de não estar
permanentemente nesta busca intensa, percebes? Tocaste no meu nervo, num dos meus nervos, que é o aceleramento. Eu faleço dos nervos a toda a hora, porque vivo nesta sociedade, porque tenho que produzir, tu também andamos, aliás, partilhávamos isso também antes de o começar. excesso de trabalho e a intensidade de fazer bem. E de facto, neste ritmo em que andamos, com estas evoluções tecnológicas, este tempo criado, ficcionado, mas criado até para render mais e mais e mais, uma conversa que eu tive com o filósofo André Barata aqui também, este tempo que é o tempo em que vivemos, é um tempo fora da realidade, mas onde trabalhamos e vivemos e deixamos de nos escutar, deixamos de viver uma vida equilibrada, não é? Sim, perdemos muito rapidamente a empatia, como estávamos a falar há bocado. Até por via do cansaço, da exaustão. Exatamente, porque deixamos de ter capacidade de resposta e isso torna-nos muito pouco empáticos, não é? O cansaço extremo e pessoas que trabalham e que acumulam vários trabalhos e não têm como dar uma resposta saudável a nada. E, portanto, não estão a viver, estão a sobreviver, não é? Já se falou muito sobre isso. E, portanto, essa possibilidade de entrarmos um bocadinho nesse desacelerar é extremamente importante. Tem-se falado muito disso nos últimos anos, obviamente desde a era industrial, que nós estamos nesta loucura pelo precipício e continuamos. E continuamos cada vez mais e mais e mais. E continuamos. E os burnouts e os esgotamentos, claro que há nomes, surgiram uns nomes que não eram nomeados, mas a verdade é que em quantidade certamente estão associados a isso. Claro. A esta evolução tecnológica e este tempo cada vez mais acelerado. Cada vez mais acelerado e cada vez mais desligado, como eu estava a dizer, da natureza, que nos conduz a este colapso, não é? Que, pronto, está aí a acontecer. E que sentes na pele, não é? E que sentes na pele e que está a dar... Estamos a receber todos os dias sinais. Tu própria, Joana? Eu própria também, E, portanto, todos os dias nós temos sinais desse colapso e, pronto... E eu há 20 anos, apesar de já nessa altura estar muito desperta, por exemplo, para a causa climática e de ter esse chamamento e tudo mais, e portanto essa conexão com a natureza e de me sentir, não tinha nada a noção do que se estava a passar. E não imaginava, nessa altura, que esse levantar de voo, como tu estavas agora aí a mencionar, graficamente aí com a tua mão. Estava a levantar a mão. Estavas a levantar a mão, para quem não está a ver, estavas a levantar a mão. Isso faz com que aquilo que era inimaginável há 20 anos atrás, que era, não, nós agora vamos começar a parar, não é? Vamos deixar de produzir tanto lixo, vamos começar a travar a produção em excesso, porque estamos obviamente a caminhar para esse tal colapso. E essa evolução tecnológica vai nos ajudar a ter mais qualidade de vida. Não, infelizmente não foi isso que aconteceu, não é isso que está a acontecer. Por mais alertas, por mais estudos, por mais investigações, por coisas escancaradas na nossa cara, pelo que aconteceu em Valência, por o que está a acontecer pelo mundo inteiro, porque acontece às vezes no nosso dia-a-dia e que nós estamos completamente desconectados e desligados. Por exemplo, o que está a acontecer no dia de hoje, não é? Hoje estamos em dezembro e está um calor. É verdade. Nem um verão de São Martinho, é? Está incrível, não é? E pronto, todo este desregular... A questão é que o homem tem uma capacidade, a humanidade tem uma capacidade de... Agora estava a dizer o homem, que horror. Estás a ver? Caí aí de repente, assim, não... A humanidade. Ainda por cima é feminino. A humanidade. Temos que nos policiar muitas vezes. Estávamos a falar também sobre isso em off. O neutro masculino, não é? Exatamente, que é muito difícil, porque crescemos... É muito difícil de desconstruir, mas temos que nos policiar. É verdade. E eu pergunto como é que anda, já que estamos a falar nesta desarrumação que eu adoro de guião, como é que anda a consciência climática dos portugueses e do poder político? Está muito, 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 muito má. A consciência é precisamente o que falta. Ou seja, não há nenhuma consciência. Isto não se fica pelo país, como é evidente. Não se fica pelo país. Falaste bem, esta crise climática acelera eventos extremos, como as chuvas e inundações que tu referiste, recentes em Valência.
E em 20 anos eu registrei que estes fenómenos já mataram 576 mil pessoas. Sim. E não se tem feito grande coisa perante isto. Não se tem feito nada, não se tem travado aquilo que era necessário travar, que é o excesso de produção e de loucura que se vive, portanto, de um mercado que está feito apenas para o consumo, e perdeu-se por completo essa tal consciência. Portanto, não há nenhuma consciência. Começou-se a ouvir falar, na altura, há 20 anos atrás, eu já falava sobre isso, sobre o consumo consciente, não é? Portanto, já se falava nos anos 60, não é? Nós é que aqui andamos sempre muito atrasados em relação a essas temáticas, mas já desde os anos 60 que há uma certa consciência ecológica de que o planeta não está aqui só para nos servir, nós temos que também fazer aqui alguma coisa com os recursos que nos são subejamente oferecidos. E que não são infinitos. E que não são infinitos. Uma notícia recente do Expresso dá conta que Portugal piorou a performance climática, alertam ambientalistas, e as principais causas são as emissões dos transportes e dos incêndios. O nosso país, pelos vistos, ainda está entre os 20 com melhor desempenho climático, mas Portugal tem caído no ranking apresentado no COP29 em Baku. China e os Estados Unidos, como não é surpreendente, são dos 2 maiores emissores de gases com efeito estufa, estão entre os 10 piores. Como é que vês isto? É assim, eu não sou propriamente uma pessoa de números, mas consigo perceber que, e não sou especialista dessa área, sou uma muito interessada, curiosa da área climática e da área ecológica e da ecologia mesmo, e uma apaixonada, porque sou realmente uma apaixonada por essa área. Eu vejo esses números, eu já nem consigo encarar esses números com a reatividade que eu deveria ter a eles, não é? Porque isso é de tal forma grave o que se está a passar, que eu já perdi essa habilidade de reagir, porque são tantos, e é uma avalanche tão grande de números a caírem-nos em cima todos os dias e de evidências. E quem tem os piores resultados são as grandes nações, não é? E agora com Trump no poder novamente nos Estados Unidos, nem quero pensar. A China sempre muito competitiva. Essas questões da crise climática sendo são que eu acho que a China, trocos, sendo que eu acho que a China tem um modus operandi muito diferente do resto do Ocidente, porque a China tanto pode e está neste momento a ser um dos maiores, e é um dos maiores poluidores a nível mundial, como de repente, por ser um sistema pouco democrático, que tem os seus prós e os seus contras, pode muito rapidamente virar a agulha para o que lhes interessa. E, portanto, se chegar a uma situação de facto verdadeiramente grave, eles têm os instrumentos na mão para virar a população e fazer aquilo que quiserem. Grave, mas já não chegámos a isso, tivemos uma enorme pandemia. Já chegámos a isso. Já chegámos a isso. Crises e desastres naturais. Já chegámos a isso há muitos anos. Já chegámos a isso há muitos anos. Ou seja, neste momento a China está atrás do resto da Europa no sentido de, pronto, se eles continuam, nós também vamos continuar a fazer. Atrás não é atrás no sentido numérico, nem atrás na tecnologia, que aliás até estão bem mais à frente em muitas áreas. A grande questão é se ainda vamos a tempo. Muitas das matérias vamos a tempo. Para o planeta pergunta. Vamos a tempo. Para o planeta vamos sempre a tempo. Nós nem sequer sabemos, isto começou tudo com um Big Bang, portanto, essa questão que é muito filosófica e da humanidade, e se vamos a tempo e tudo mais, eu já nem a coloco nesses termos, no meu espectro, ou na minha previsibilidade de vida, está-me a faltar a palavra, na minha esperança de vida, ou seja, nos anos que eu ainda vou cá estar, a que velocidade é que eu vou assistir a essa destruição? E o que é que cada uma das pessoas, e tu estás envolvida em vários movimentos, palestras, tens também um blog? Sim, já muito desativado, coitadinho. Pronto, em que refletes sobre isto e diriges-te às pessoas comuns. O que é que cada uma das pessoas poderá fazer? Essa é sempre a pergunta do $1 million, não é? É assim, essa
pergunta é Em vez de ficarmos no pertinente. pois, Mas olha, existem dois ou fazer? três dados, e existem 2 ou 3 dados que muitos ambientalistas utilizam. Um deles, por exemplo, é muito eficaz normalmente em termos de mudança de mindsetting e de mudança da consciência no consumo, que é aí que está a raiz do problema, não é? Portanto, quando nós diminuirmos claramente a forma como consumirmos, vai haver menos produção, logo vai haver menos poluição. Logo Black Friday, vão passear ao jardim. Exatamente. Portanto, leiam um vão-se bom embora, livro. claro. Durmam melhor nesse dia. Exatamente. Nos saldos, eventualmente também. Eu contem histórias aos eu vossos publiquei filhos, uma coisa namorem engraçada, mais. exatamente. Eu publiquei uma coisa muito engraçada, que era a Black Fraud, que é pague, como é que é? Pague metade do dobro. Portanto, é isto. Muitas vezes é isso. É não é? isto, não é? Portanto, isto é isto que nós, é este sistema, não é? De nos quererem nos enganarem mesmo nós cairmos nessa armadilha. Nesse engodo. Mas estava-te a dizer que aquilo que individualmente pode de alguma maneira mudar um bocadinho o mindset de cada pessoa, é uma conta que está feita, eu espero, porque eu sou péssima com contas. Eu também. Mas pronto, espero pô-la aqui da melhor forma. Mas é assim, se eu gastar €1 do meu dinheiro na comunidade local, ou seja, no mercado local, eu tenho uma retribuição para a própria comunidade local de 68 cêntimos. Uau. Se eu gastar €1 numa grande empresa internacional, dessas grandes, não vou mencionar marcas, se eu fizer uma compra online para um desses grandes grupos, não é uma compra online, porque há compras online para Claro. pequenas empresas que batalham muito para ter o seu site a funcionar. Mas pronto, ao dar €1 a uma dessas multimilionárias e mesmo às grandes superfícies comerciais e aos grandes hipermercados e tudo mais, só 5 cêntimos é que voltam para a comunidade local. Portanto, se isto não nos faz pensar um bocadinho sobre onde é que eu vou consumir, como é que eu vou consumir, de que forma é que eu vou consumir, depois há muitas formas de consumirmos. No meu blog, apesar dele estar bastante desatualizado, há muitas dicas dessas do foro individual. E que não se desatualizam. E não se desatualizam. Infelizmente, parecem cada vez mais pertinentes. Eu, na altura, achava, não, já toda a gente sabe isto, mas que disparate. Mas não é? Não, infelizmente, tornam-se cada vez mais atuais, porque parece que há um esquecimento permanente. E fala-se muito, e há o saquinho, há até uma coisa muito... No outro dia vi, já não me lembro do comediante, mas era um comediante muito mordaz, muito engraçado, que dizia, ele dizia, pronto, e nós tentámos tudo para salvar o planeta, não foi? É que tentámos mesmo tudo. Nós levámos o saquinho para o supermercado, nós trouxemos as compras a fazer malabarismo, e foi isto. Não há mais nada que nós tenhamos feito. Foi só o saquinho para o supermercado. O mundo acaba e nós de saquinho. E nós de saquinho na mão. Portanto, para quem ainda leva saquinho, porque ainda se vê muita gente a consumir plástico. Mas pronto, ele teve muita graça nesse sentido, que parece que estamos a salvar o mundo com o nosso saquinho. Mas é de facto triste. O saquinho era apenas um início que deveria ter, obviamente, mudado a forma de consumir. Até em macroescala, não Em é? macroescala. E, portanto, esta conta, eu acho que para uma pessoa individualmente poder mudar o seu estilo de vida e a forma como faz as suas compras, vai perceber que, mesmo parecendo que ela vai pagar mais por algumas coisas, na realidade a sua comunidade local vai enriquecer, e mais tarde o que vai acontecer é que esses produtos vão ser mais baratos para ela, dentro da sua própria comunidade. Nesse caminho tu também falhas? Falho imenso. Porque Falho muito. O mundo também. Aliás, o mundo passa a vida a espicaçar-nos para fazer o contrário, não é? Eu sou muito fundamentalista em muitas coisas, mas tenho sempre o espírito permanente de quebrar o fundamentalismo, porque eu odeio fundamentalismos, Pois. não é? Fundamentalismo é uma coisa péssima. Verdade. E destrutiva. Tira-nos o olhar crítico, Tira-te claro. o olhar crítico e te afunila a vida, É. não é? E portanto, e se tu ficas apenas nesse registro do não, vou fazer tudo certinho, eu vou despejar a água toda no balde. Eu tenho, por exemplo, Pois. pronto, claro, um balde no duche. Da água Tenho, que usas no duche sim, para quando as ouço água, sanitas. eu tenho um alarme interno absurdo que lá em casa detestam por isso. Sempre que eu ouço uma torneira a correr, alguém desliga a torneira, por favor, e eu entro um bocado em desespero. Portanto, eu tenho assim várias questões. Claro. E Mas vais doseando. vou doseando, fui melhorando em algumas delas que eu era de facto muito exagerada. Porque as relações emocionais, mesmo São importantes.
São muito importantes. Depois falecem à nossa volta. Falecem, claro que sim. Dos nervos, nem que seja. Secam, ficam completamente... Já não te aguento. Pronto, eu contigo já não falo sobre esse assunto, está bem. Não, mas isto é muito importante. E agora, arrumando a conversa sobre as tantas causas a que te tens dedicado e dado voz, tu tens sido cada vez mais presente e visível nas redes sociais, em manifestações, em movimentos por causas humanistas, por estas causas climáticas, e eu pergunto, apropriando-me da letra de Sérgio Godinho, agora também reescrita pela Capicua, que força é essa, amiga? O que é que te motiva? Que gatilho é esse para seres uma voz tão presente e ativa em tantas causas? Olha, se castiga, não sei, às vezes eu faço-me essa pergunta também. Não sei, eu tenho essa raiz, ou essa, como tu disseste aí na introdução, sou claramente uma filha de Abril e esse espírito revolucionário de nunca me dar por satisfeita com o estado das coisas, não é? Está sempre aqui palpitante, eu nunca consigo parar, não consigo dar descanso a isso. Eu não sei se foi desse meu... Os meus pais fizeram teatro político, tiveram ligados a movimentos políticos na altura de luta antifascista e de luta contra o antigo regime, e eu sempre vivi nesse espírito de conversas. Em minha casa, a conversa sempre foi muito política. A discussão de ideias. A discussão sempre foi muito... E o sonhar um futuro melhor. Sempre. Ou seja, vamos... Mais livre, mais... Completamente. Mais diverso. Mais desempedernido, mais solto. Desempoeirado, porque vinham do antigo Sendo regime. que tanto o meu pai como a minha mãe também transportavam neles, não é? Todo um registro cultural, patriarcal, etc., Claro. em processo de desconstrução, que eles próprios iniciaram esse processo. Portanto, foi, digamos, a primeira geração que teve a possibilidade de começar a desconstruir os machismos e tantos ismos. Exatamente. Racismos. Que ainda assim muitos permanecem, não é? Estou a falar mesmo... Na sociedade. Não, estou a falar mesmo nos meus pais, na sociedade. Então, não, bom... Nos teus pais? Sim, claro. Estava a falar especificamente da minha situação familiar, que é uma situação familiar muito benéfica, e foi muito benéfica, talvez possa vir daí a explicação à tua pergunta, essa força de eu ter tido uma infância muito rica, muito feliz, muito livre. Eu ia para todo lado com os meus pais, eu ficava à espera, eu ficava com o casaco do meu pai à espera, mas eu ficava a ouvir as conversas dos adultos. Eu fazia parte, mas não fazia parte, porque eu era muito infantil, eu fui muito infantil até muito tarde, ainda sou e ainda bem. Gosto muito de ser infantil no sentido do bom lado de ser infantil, de estar livre, de poder brincar quando é para brincar, de não ter que estar agarrado. Eu não me levo muito a sério, não gosto de me levar. Às vezes levava-me muito a sério, houve alturas da minha vida em que me levava muito a sério e ficava, que estupidez, o que é que vais mostrar, o que é que vai parecer, o que é que não sei o quê. Pronto, e comecei a soltar-me também dessas coisas, e na realidade está na minha gênese. Eu nunca fui uma pessoa que se levasse muito a sério. E isso é bom. E não tem nada a ver com não ser sério no trabalho. Não tem nada a ver com isso, não. Isso é outra... Não ser profissional, não. Nada, é só nada. É só não. Acho que não sou eu que falarei dessa área. Não estar em pose. Não, mas tentei sempre, e como tive essa felicidade extrema de ter uma infância muito rica, muito feliz, muito bem vivida, onde eu fui verdadeiramente, onde me deram espaço para eu ser criança, para eu sonhar permanentemente. Uma criança tem que ter espaço para estar a sonhar, tem que ter tempo para brincar e tem que estar permanentemente neste registro. E a escola, por exemplo, eu mandei-te algumas notas sobre mim e tal, e uma delas dizia que eu não gostei da escola. Eu não gostei da escola. Pois, tu sentiste sempre uma desadequada. Uma desadequada. A escola para mim foi sempre um bocadinho de prisão. Foi, afinal existe um mundo lá fora real, caraça, cheio de regras e coisas, mas eu fugia muito da escola, mesmo na própria escola. Eu fui uma aluna média e às vezes uma aluna má, porque eu nunca estava atenta, eu estava sempre a sonhar com qualquer coisa, outra, paralela. Às vezes havia muito poucos assuntos que realmente me interessavam. E a grande escola, eventualmente, os teus pais passaram a pensar pela tua própria cabeça. Sempre. Ou seja, desenvolver um pensamento crítico e desenvolver um pensamento próprio. E, eventualmente,
no passado e ainda no presente não há muito espaço dado às mulheres desde cedo para terem sentirem-se capazes e com lugar para pensarem pela sua própria cabeça ainda e estamos. chegarem aos lugares de decisão, não é? Ainda estamos nessa luta e, por exemplo, eu acho que a minha humilde contribuição para essa luta faz em muitos sentidos, faz em muitas áreas e espraia-se mais uma vez, como eu sou assim muito difusa. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos foi achar, por exemplo, estabeleci uma meta que era só vou ler autoras. Só vou ler autoras. Uau. Há quanto tempo? Estou nos últimos, foi a seguir à pandemia, pensei, pronto, fiz uma lista e comecei, quero ler esta autora, quero ler esta são mulheres. E portanto passava-se o ano e eu tinha uma meta de ler no mínimo X autoras diferentes. E isto é a minha humilde contribuição, porque houve mulheres, por exemplo, trago aqui um livro, uma das minhas sugestões de leitura e que me tem estado a acompanhar nos últimos tempos, porque é um livro que não me apetece sequer largar, eu levo para todo lado, que é a biografia da Maria Teresa Horta, A Desobediente, escrito pela Patrícia Reis, e que está muito bem escrita. É de facto uma viagem, aconselho toda a gente a ler, e em especial as mulheres todas a lerem este livro, porque é um livro de como a Maria Teresa Horta é claramente uma underdog em Portugal, como é que é possível, com a história dela, com o que ela batalhou, com o que ela teve que passar durante aquele período negro, cinzento, já nem digo cinzento, digo mesmo negro da nossa história, que foi a ditadura. E que se envolveu em lutas e que ela nunca se acomodou. Nunca foi. Nunca foi uma submissa. Nunca foi uma submissa, foi absolutamente incrível. No movimento das Três Marias, com as novas cartas portuguesas. Com as novas cartas portuguesas e eu acho que a maior parte das pessoas nem sabe isso. Eu estou neste momento a estudar muito esta área porque estou a desenvolver um trabalho também nessa área, um projeto, e ela fez parte, por causa exatamente das Três Marias e do processo que elas tiveram em tribunal pela escrita das novas cartas portuguesas, que foi obviamente apreendida pela censura, porque é um livro que expõe o corpo feminino, que fala sobre as mulheres, portanto isto é uma lição de vida que elas nos dão ali a vários níveis, uma lição de arte, de como três mulheres se defenderam entre elas, decidiram usar a capa de vamos escrever a 6 mãos, vamos nos juntar neste grupo que não tem uma cara, tem um poder feminino que está aqui, não tem latente. Cara, não tinha nome, não tinha assinatura direta, ou seja, elas protegiam-se entre as três. Fizeram esse acordo. A força feminina. Sentes-te uma herdeira de mulheres como a Maria Teresa Horta? Sinto. Sinto-me uma privilegiada. E usando a expressão da Cláudia Jardim, sentes-te contemporânea de Maria Teresa Horta? Sinto-me completamente, E eu tenho imensa curiosidade, gostava muito de a conhecer. Será difícil, provavelmente. Privilégio, pois, acredito. E sei que ela já não terá provavelmente a mesma paciência de outros tempos, é natural. O corpo vai cedendo, não é? Mas tenho uma gigante admiração por ela e por muitas outras mulheres, e mesmo pelas Três Marias, pela Maria Isabel Barreno e pela Maria Velho da Costa, em especial pela Maria Isabel Barreno, pela qual tenho assim uma predileção especial dentro das Três Marias, e a Maria Teresa Horta, claro que sim. Maria Teresa Horta, que poetisa e escritora maravilhosa, e que escreveu sobre o corpo da mulher, a sexualidade da mulher, o erotismo através da poesia, e isso numa época em que era olhada de lado por fazer. Numa época que não passou. Ainda hoje, que ainda não passou. Se alguém ler, e eu posso ler aqui depois mais tarde. Para a frente. Isto é um teaser para a segunda parte. É um teaser para a segunda parte. A Joana trouxe para aqui uma pauta da segunda parte e está tudo bem. Só que funciona como teaser. A leitura vai ser para a segunda parte. E fica na segunda parte. Não vamos perder tempo agora com isso. Mas ela tem uma forma de escrever tão livre, tão solta, tão direta e tão... eu sinto, ou seja, o corpo fica ativo com aquela leitura. E eu gosto quando sinto isso quando leio. Eu gosto que o meu corpo se ative.
As pessoas associam muita leitura a uma coisa passiva, não é? Mas não, eu gosto de acabar, quando paro de ler, eu estou ativa, eu quero fazer coisas, o meu cérebro está a mil, portanto, sinto-me realmente, eu não gosto especialmente desta palavra, mas também não há muito melhor, mas sinto-me empoderada. Empoderada. Exato. Exato. E é um corpo de desejo, um corpo sexual, corpo vivo. um corpo com vontade. Exatamente. E não é a mulher passiva que recebe um corpo masculino ou outro corpo. A tal submissa. A tal submissa. E não, é um corpo ativo, um corpo de mulher ativo que mostra o seu desejo, a sua vontade. E isso ainda hoje é revolução, não é? Ainda hoje é revolução. E é poesia no caso da Maria Teresa Horta. Sim, poesia brilhante, mesmo. E muito mal tratada pela nossa sociedade. Aliás, como quase todas as mulheres foram e continuam a ser, bastante menos agora, mas ainda são. Ou seja, todas elas têm que trabalhar o dobro para conseguir os mesmos resultados em quase todas as áreas. Mesmo na tua? Mesmo na minha área. Então, falando da tua área nesse aspecto. Mesmo na minha área, ainda existe uma discrepância, por exemplo, salarial gigante entre, se for fazer as contas e se fizer uma investigação como deve ser, vai haver um desequilíbrio que eu acho que ainda é maior que o desequilíbrio da sociedade dos tais 17% que existe. Os homens, os atores, recebem sempre ou muitas vezes mais do que as atrizes pelo mesmo papel? O mesmo tipo de papel? Dentro do mesmo projeto. Estamos a falar dentro do mesmo projeto que não deveria fazer... Ou seja, claro que os atores têm todos salários diferentes, não é? Portanto, é negociado na surdina. Obviamente. E como é que tu te moves nesse jogo? Eu sei que és reivindicativa, não te ficas... como é que te proteges ou fazes com que esse desequilíbrio não aconteça? Ou aconteça menos? Eu não posso fazer nada contra esse desequilíbrio. Eu posso lutar... dentro daquilo que é eu como mulher que está num lugar privilegiado de poder estar a discutir um contrato de uma protagonista, pois, tenho responsabilidades acrescidas. Claro. E eu não posso baixar a guarda nesse papel, mesmo que o perca. E tens perdido algumas vezes? Não sei. Diretamente não te posso dizer que tenho perdido, mas posso já ter perdido indiretamente, sem o saber. Felizmente até hoje todas essas minhas lutas chegaram a bom, ou seja, foram lutas que tiveram um bom final. E estavas a dizer que essas tuas lutas também beneficiam as tuas outras colegas. Obviamente. Porque sobes a fasquia. Claro que sim. Das mulheres atrizes. Claro que sim. Eu já contei esta história imensas vezes, mas pronto, posso contar aqui de uma forma muito resumida. Eu, quando assinei o meu primeiro contrato de exclusividade em televisão, eu estava grávida e eu fiz uma série de exigências na altura que muito provavelmente muita gente não teria exigido, por exemplo, 6 meses com a criança em casa, que para mim era óbvio, e eu tinha 24 anos na altura, que foi quando eu fui mãe do meu filho mais velho, e portanto, estava a começar, eu ia fazer a minha primeira protagonista de novela. E esse caminho está feito, ou sempre que te convidam para um papel ou para protagonista, tu tens que voltar à mesma batalha, à mesma negociação? Tem que voltar à mesma batalha, porque há sempre digamos, uma resposta que nos dão, que é, não penses que isto vai ficar sempre aqui. Isto foi só uma exceção. Isto foi no sentido de, quando nós conseguimos atingir um valor, por exemplo, mais elevado por um trabalho, é sempre porque as circunstâncias daquele trabalho em especial, mas porque o mercado depois pode não estar bem assim. Nós temos de estar sempre na luta. Nunca vamos poder achar que por termos atingido um certo currículo, estatuto, whatever, o que seja, não interessa. Eu para já nunca sinto que tenha atingido nada de especial nesse aspecto. E fazem-te sentir, no indizível, que se não aceitares és descartada, há outras que podem aceitar por menos? Isso fica no indizível? Ou no dizível, não sei. Isso fica no indizível, no dizível nunca aconteceu. Nunca senti isso diretamente. Isso existe claramente no mercado. Há um medo, não é? Não, claro que existe. Por exemplo, se eu for armar em, vão buscar logo olha, por exemplo, uma área onde isso aconteceu de uma forma muito flagrante, e portanto com a qual eu tenho também faço trabalhos, a área das locuções, que é uma área que obviamente está em decréscimo, porque a publicidade está a transformar-se e portanto há uma adaptação do mercado às novas tecnologias e à forma como se faz publicidade atualmente. E portanto
nós antigamente fazíamos muita locução e eu tinha uma boa parte, digamos, daquilo que agora, de uma certa forma, vou recebendo de uma forma paulatinamente os direitos conexos que têm sido negociados e muito bem pela GDA, que têm sido muito importantes nesta luta também. É bom sermos apoiados que são, no fundo, foram outros colegas nossos que decidiram fazer toda essa organização, a gestão de direitos de artistas, para quem não sabe é a GDA. Agora vou recebendo alguns direitos conexos, porque trabalho muito, não é? E portanto vou recebendo. Nas locuções há um decréscimo enorme de trabalho. E há também esta coisa do mercado liberal e de vale tudo, de repente a voz perdeu a importância, digamos, de quem é que a está a colocar e, portanto, há uma diminuição clara do valor, da exigência e, portanto, já não é preciso tu teres um trabalho de atriz, não é preciso saberes interpretar bem um texto, saberes ler bem um texto, saberes observar uma série de coisas, teres melodia, porque é preciso ter melodia para fazer, tu sabes, fazes rádio, é preciso nós termos aqui, isto é uma musicalidade, não é? Nós estamos aqui a falar com o nosso corpo, com a nossa voz, com uma série de emoções e há aqui muitas coisas que têm que estar ativas e não é qualquer pessoa que pode fazer isso de um momento para o outro. Não quer dizer que haja pessoas que não tenham um talento natural para isso, mas essa área é uma área que foi totalmente invadida por vozes disto e daquilo e daquilo outro e de pessoas que acham que podem fazer tudo e baixou-se muito o valor do mercado porque ninguém ou seja, essa luta foi sendo vencida, digamos, pela parte financeira. E pela baixa de qualidade na maior E porque como estamos atrás produção. Sim. E dirias que a ficção, a televisão também vai Sim. a reboque disso? Vai a reboque. Nem sempre a baliza está no sítio certo. Sim, estamos sempre a viver tempos de transformação, não é? Todos os anos, desde que nascemos, que estamos em transformação permanente e o mercado há de estar sempre a transformar-se e nós vamos sempre estar em adaptação. Portanto, nós não sabemos o que é que vem aí. Vem aí uma coisa extremamente assustadora, que já provavelmente deve ser abordado com alguns convidados, como a inteligência artificial, que é uma coisa extremamente assustadora. Já há apresentadores e já existem a nossa área, personagens exatamente. Por inteligência artificial. Portanto, vejo um futuro em que tens menos lugar. Sim, sim. A inteligência artificial, houve uma vez também, é muito engraçado porque é tudo menos inteligência e é tudo menos artificial. Ou seja, é altamente manipulada e esse é o perigo da tal inteligência artificial. É porque ela não é artificial. Ela está condicionada. O tal algoritmo é uma coisa extremamente perigosa e que afunila as nossas vidas e que de alguma forma nos deixa ficar numa bolha em que achamos que toda a gente está a ver o mesmo que nós e não está. Estão realmente a quilómetros de distância de estar a ver porque nós estamos ali no algoritmo e uma pessoa tem que estar sempre a contrariar de uma forma ativa e isto cansa. O algoritmo, isto para quem usa redes sociais, para quem usa internet, se tu não contrarias o algoritmo, se de vez em quando não vais ver o contraditório, não é? Não vais ver o outro lado, mesmo que por muito estúpido que pareça. Partilhei contigo há pouco que ouvi uma parte da entrevista com a Luísa Costa Gomes e ela dizia uma coisa muito engraçada, que era... eu sinto-me ofendida cada vez que eu ouço pessoas de extrema-direita a falar, não é? Portanto... Mas a realidade é que não se pode impedir que eles falem, não é? Agora, temos é que os combater. E falas do algoritmo, está diretamente associado a fake news e às mentiras disseminadas nas redes sociais. Ganham-se eleições. Sim. Elon Musk está nessa frente de uma má batalha, não é? Infelizmente ganha nos Estados Unidos por Trump. Ganham-se eleições com fake news, não é? Passando dados que não são factos e depois não se verifica e as pessoas, a população... com ignorância, a população está metida nesta máquina, está alienada. Toma tudo como verdade. Sim, a população está muito ocupada. O que aparece no ecrã é verdade. Sim. Atualmente, sim. Seja lá o que for, há Exato. esse perigo. E eu recupero o teu sentimento nas últimas eleições legislativas, em que
ficaste com mau sentimento e desesperançada para o que vinha aí, e onde chegaste a dizer, depois, respirando fundo, o fascismo não se debate, combate-se. Então, como é que tu olhas agora para o país e para o mundo, neste estado das coisas? Eu vejo, ao mesmo tempo que isto é extremamente negativo, todo este crescimento da extrema-direita, é também muito clarificador. Do quê? Muito clarificador das mentes que não tinham posição. Agora, há uma quase obrigatoriedade de tu te clarificares, porque há demasiados assuntos. As pessoas têm uma tendência para ser apolitizadas. Há esta tendência que eu não entendo muito bem, porque para mim política é a vida. Portanto, quando me dizem, falas muito de política, não, falo muito sobre a vida. Porque para mim política é pensar sobre a vida, sobre a humanidade, sobre várias coisas. E as pessoas têm tendência para se desligar desse assunto. Não querem pensar, isso dá muito trabalho, mas estamos perante uma série de lutas todas similares e o silêncio diz muita coisa sobre o silêncio. Quem se silencia perante essas lutas está claramente a posicionar-se num lugar. Há claramente uma facção de pessoas que nem sequer sabem o que está a acontecer, mas é uma pequenina facção. A grande facção que está silenciada sabe que está silenciada. Não é? Ou que está em silêncio. Sabe que está em silêncio. Há uma coisa que me faz sempre ir buscar essa força que tu dizias há bocado, que é assim, sempre que nós nos deparamos com uma injustiça e não fazemos nada, nós estamos a treinar o nosso caráter para a apatia, para a normalização e o que é que isto vai dar? Em última análise, isto vai afetar a nossa vida direta, os meus filhos. Eu estou a treinar a apatia para não me saber relacionar com o meu filho, com os meus filhos, que eu tanto amo, com o meu namorado, que eu tanto amo, com as pessoas, com os meus pais. E para uma vida cada vez menos democrática. É isso que eu estou a treinar, porque em última análise é isso que eu estou a fazer. E quando não se pensa no assunto de uma forma mais global, não é? Eu, ao ver uma injustiça acontecer à minha frente, seja ela qual for, e seja ela de que dimensão for, e já falámos aqui de várias injustiças de várias dimensões diferentes, eu estou realmente a treinar o meu caráter. Se não faço nada, estou a treinar o meu caráter para a apatia, para a insensibilidade, para passar por esta vida de uma forma que não senti nada. E eu gosto de sentir. Pois. Dirias que há demasiadas pessoas, pessoas que estão em cima do muro, em silêncio, apáticas, alienadas, ou então com alguma sonsice, e que são, na verdade, também elas individualistas, racistas, com ideais aqui e ali mais fascistas, apesar de essas não terem votado naquele partido de extrema-direita. Ou seja, há mais pessoas, há muitas mais, com mais preconceitos do que aquelas que votaram no Chega? Sim. Aliás, se calhar há uma grande maioria que votou no Chega que desconhece muitos destes assuntos e estão apenas na tal máquina, não é? Muito bem oleada, que neste momento funciona no mundo todo, de entreter toda a gente, e toda a gente das 9 às 5 faz o mesmo trabalho, chega a casa e não tem tempo para pensar, não é? Portanto, ou tu decides ter uma atitude ativa na tua vida e saíres dessa máquina, não é? Saíres disso, e isso começa a acontecer de uma forma cada vez mais clarividente. Eu sinto que a nova geração, de alguma forma, pelo menos em relação a esses assuntos, está um bocadinho mais acordada, mas também estamos sempre em crise, não é? Eu desde os anos 80, desde que eu tenho pensamento crítico, eu ouço falar que estamos em crise, não é? Esta geração mais nova está mais acordada. Acordada em inglês... Woke. Já que é a grande, que é agora um grande insulto, não é? É um grande insulto. Epá, insultem-me com isso, por favor. Insultem-me. Eu adoro quando me dizem que eu sou woke. Ou seja, defender direitos humanos hoje em dia é ser um insulto, não é? É um insulto. É o tal treinamento para a apatia, não é? É mais fácil não dizer nada, é mais fácil ficar no neutro, é mais fácil não ter uma opinião. Muito mais fácil. Seria muito mais fácil a minha vida do que se eu não fosse tão vocal em relação a tantos assuntos em algumas plataformas. Por acaso, neste momento temos uma plataforma que eu nem sequer adoro, mas infelizmente acaba por ser uma plataforma onde eu posso mostrar alguma independência,
Apesar dela me tentar diariamente condicionar, que é o Instagram, não é? Ela diariamente tenta condicionar-me, eu diariamente tento desafiá-la. Diariamente tentas desafiá-la. Esta nova onda de conservadorismos, de saudosismos dos tempos do fascismo, também tem sido o gatilho para o teu claro. crescente ativismo e voz política? Sim, porque na realidade, quando eu te dizia há bocado que era uma época de clarificação, tem a ver com isso. Os machismos estavam lá, eram mais envergonhados. Os racismos estavam lá, eram mais envergonhados. E agora? E agora estão a soltar-se. Estão a soltar-se porque novamente, têm, não é? Novamente e em força, porque têm um respaldo, não é? Já há 50 racistas assumidos dentro da Assembleia da República. Fora os outros. Fora os outros que também são. E as outras. E as outras, todos os outros e outros. Não, mas todos os que estão na Assembleia, há uma grande percentagem, eu acho que até a grande maioria, que são racistas, xenófobos, etc. E há muitos que acham que não o são, mas se calhar ainda não têm a consciência que o são ou não estão em desconstrução. Eu própria estava-te a dizer isso. Eu tenho atitudes na minha vida que estão enraizadas da forma como eu cresci, de coisas que eu ouvi, que eu tenho permanentemente de me policiar para as desconstruir. Como por exemplo? Como mãe de 3 rapazes, não é? Eu estou a educar homens, não é? E eu de vez em quando, não, deixa estar que eu faço. Isto é uma atitude machista. É uma atitude de me rebaixar como mulher, de achar que o meu papel dentro de casa é fazer uma coisa que não, é distribuída. E eu vivo numa casa em que felizmente é tudo altamente equilibrado, mas não vou dizer aquela célebre frase que se usa, ele até ajuda. É que altamente, lá está, é uma maneira de ser machista sem... diz-me que és machista sem dizeres que és machista. E portanto, quando eu digo isto é que eu tentei educar os meus filhos e eles são todos feministas, não é? E as pessoas, há muita gente que fica muito confusa com esta história. Como assim um homem é feminista? Os homens têm que ser feministas. Claro. Se não são feministas é porque não gostam de direitos humanos. Não gostam dos direitos das mulheres. Das mulheres que são direitos humanos. Tenham igualdade de direitos. Sim, para quem não sabe o que é o feminismo, muitas vezes é assim, que é um conjunto de lutas e de movimentos sociais, não é? Que lutam pelos direitos das mulheres. E esses direitos, muitas vezes fala-se da palavra igualdade e fala-se também pouco às vezes da palavra equidade. Que é os direitos ajustados às mulheres. Às necessidades das mulheres também. Ou das pessoas que nasceram com útero. Exatamente, muito bem. E não é ir contra os homens, não é uma Nunca. frente de combate contra os homens. É só... Esses são os fantasmas deles. Pois eu sei, importa aqui desmontar. Exatamente. E importa com equidade... A equidade acho que é uma palavra, não sei, vamos começar a repeti-la. Sim. Pode ser que venha naquelas parvoíces das 10 palavras mais ditas do ano nas pesquisas, mas seria bom que equidade fosse uma delas, seria um bom sinal, que as pessoas estavam pelo menos a pesquisar o que era a palavra equidade. Dá-me um exemplo. Sentido. Há pouco em off também falávamos da menstruação, que é pouco falada, e de outras questões do corpo das pessoas com útero e das mulheres. Esta é uma questão que importa estar mais presente na discussão. Sim. Porque aqui entra uma ideia de equidade, não é? Claro. Para que os direitos sejam ajustados às necessidades de cada pessoa. Sim, então, nós estávamos a falar em off de um assunto que é muito pouco falado, ou 2 assuntos, a menstruação e a menopausa. A menopausa, então, é quase um silêncio assustador. Ainda. Há cada vez mais, felizmente, já há muitas vozes femininas e começam a surgir, já há alguns podcasts que quem esteja interessada consegue ouvir. Existem já muitas mulheres a fazer um trabalho muito interessante na área do corpo feminino e das manifestações do corpo feminino que são específicas de quem nasce com útero. E esse trabalho, que está muito atrasado em termos científicos, tem levado a muita desinformação, tem levado a uma repressão absurda das mulheres quando estão menstruadas e a um desligamento desse processo. Nós, a partir do momento em que menstruamos, em que uma rapariga, e portanto eu tenho o projeto com as escolas de levar a menstruação e a informação sobre a menstruação às escolas, as mulheres deveriam conectar-se com o seu ciclo e perceberem que entraram num processo diferente, não é? Na época reprodutiva, e esse ciclo é tão importante e está tão pouco estudado ainda,
é o que nos vai conduzir e que nos vai dar uma série de respostas, porque ainda por cima nós somos todas muito diferentes e este ciclo é muito diferente em todas nós. E importa que haja essa consciência no trabalho e nas condições de trabalho e na sociedade em geral, para que não haja este tabu e não seja, que não seja tido como uma questão de preguiça, de um achaque de alguém quando reivindica as questões essa parte, físicas, não é? Ou seja, durante muitos anos, e por exemplo a Maria Teresa Horta escreve sobre o que é que as mulheres sentem, não é? Portanto, como se nós não pudéssemos ter vários tipos de estados da alma. Pronto, até havia diferentes. A expressão desprezível no passado, o esterismo, não é? E o esterismo, exato. Agora, há sempre uma conotação negativa a qualquer alteração de estado de alma feminino. E estava a falar de um projeto muito interessante, que é o Círculo Perfeito, da Patrícia Lemos, que já escreveu 2 livros, um que se chama O Meu Período e outro que se chama Não é só sangue, não é só sangue, portanto, os 2 sobre a menstruação neste caso e também sobre a menopausa, mas há mais mulheres a pensarem mais a fundo neste assunto, e a menopausa é claramente um assunto que está completamente esquecido. Porquê? Porque é como se a mulher chegasse àquela fase da vida e como deixa de ser interessante em termos produtivos para a sociedade, deixa de ser um ser reprodutor, não é? Que foi esse o destino inicial que nos foi atribuído, ela perde o interesse e, portanto, cientificamente, não é? Não se estudava o corpo das mulheres. Não, aliás, a medicação até para as mulheres era testada nos corpos masculinos. É ainda. Não pois. Era? Ainda. Nos dias de hoje, por exemplo, tivemos agora o exemplo, claro, da Covid-19. Foi. O processo, as vacinas não foram estudadas. Por exemplo, quase todas as mulheres que eu conheço que foram ou não foram vacinadas, tiveram efeitos secundários com a sua menstruação. E esses efeitos não estão descritos, não são falados, nem sequer vêm naquela bula gigante que ninguém lê. Não é? E, portanto, esse estudo não está feito dentro da sociedade. Apesar da discussão já existir e no meio científico. Mas é sempre difícil, é um tema... Implementar não acontece com a mesma rapidez, vá-se lá saber porquê. Não, agora, de repente, houve a aprovação de 2 ou 3 coisas que já deveriam ter sido aprovadas há muito tempo, portanto, digamos, a comparticipação médica de 2 medicamentos para 2 condições relacionadas com o útero, que são a adenomiose e endometriose, ainda por cima são palavras chatas, mas essa é uma área, de facto, que está ainda com muita coisa por desbravar e também precisa da nossa participação. Ou seja, se nós não estamos conectadas com o nosso ciclo, se nós não estamos também ativas para partilhar as nossas experiências com o nosso ciclo, não vamos contribuir para este conhecimento geral que nós queremos ter sobre os nossos corpos e sobre a menstruação e sobre este processo tão mágico que acontece, que é a reprodução, não é? E isso ainda está muito no início. Por exemplo, uma das coisas engraçadas que a Maria Teresa Horta falava muito sobre este lado, pronto, elas andavam sempre, não é, numa batalha permanente de pode-se dizer, não se pode dizer. Não, claro que se pode dizer. Se eu sinto que se deve dizer, claro que eu tenho que dizer. E foi assim que elas se soltaram para a escrita, não é? E, portanto, esta coisa da vergonha, do ficar calado, de dizer na sombra, de passar o penso higiênico às escondidas, são tudo coisas que nós tentamos desconstruir no nosso projeto. Neste caso, em particular, eu criei, em conjunto com a Isabela Abreu e a Joana Guerra Tadeu, um movimento que se chama Todas Merecemos, que basicamente pediu, e estamos agora a conseguir chegar a um lugar qualquer, que os produtos menstruais fossem comparticipados e fossem distribuídos gratuitamente nos centros de saúde. Portanto, essa é, digamos, a base da nossa preocupação, porque as mulheres não têm acesso, muitas delas em Portugal e mesmo ao nosso lado,
ao número e à qualidade de produtos que deveriam ter acesso, e têm um grande desconhecimento em relação a essa área, e usam muitas vezes mal os produtos que têm. Há muito pouco conhecimento do próprio corpo. Muito pouco mulheres. conhecimento, além de que é uma desvantagem social, que foi sobre isso que nós também criámos um movimento. A maior parte das pessoas não sabe, mas uma mulher à partida nasce com um déficit negativo de 4 a 5 mil euros, que é o dinheiro que ela vai ter que gastar durante os 40 anos que menstrua em produtos menstruais. Obrigatoriamente ela vai ter que gastar. E isso não é contado? Não. E isso não deveria vir como um saldo negativo, deveria vir como um saldo neutro, em que eu tenho acesso, se eu quiser. Depois, se eu quiser enverdar por outras opções do mercado, isso é uma escolha minha de privilegiada. Agora, se eu não tenho essa capacidade, eu deveria ter acesso, tal como tenho ao preservativo, tal como tenho à pílula, eu deveria ter acesso dentro de um centro de saúde a produtos menstruais. Muito bem, eu agora tenho um áudio para tu ouvires, um áudio, e gostava depois que comentasses. Vamos a isto. A Joana é um bicho muito especial, que labora numa série de bonitas contradições. É uma pessoa fina e elegante e bonita, de acordo com os nossos padrões euro-ocidentais de finura e beleza e elegância. Mas se eu tivesse de lhe atribuir uma figura geométrica, seria definitivamente uma esfera bem redonda, onde cabe tudo o que é do mundo e o que é da vida. É uma pessoa que com os seus dedos finos mete a mão na massa, até ao pulso, se for preciso, para dar o seu contributo, para transformar o mundo num mundo em que ela gostasse mais de viver. E tudo com uma leveza que não é ligeireza, com uma claridade e uma felicidade e uma vida. Em resumo, provavelmente com uma grande esperança. E o que é que estou aqui a pensar em que pergunta é que lhe quero fazer, e para além da pergunta óbvia, que é quando é que bebemos um café, cuja resposta eu sei qual é, porque considerando o tempo que eu demoro a responder a mensagens, o problema é capaz de ser meu e não teu, não é, Joana? Se calhar a pergunta no fim desta pequenina dissertação sobre a Joana Seixas é: como é que isso se faz, miúda? Conta lá, como é que isso se faz? Bom, acabámos de ouvir a atriz Joana Manuel, que deixa aqui um olhar muito interessante sobre a Joana Seixas. Fala dela como um bicho especial, contraditório. Bom, não somos todos. E diz mais que tem, enquanto figura geométrica, imagina-a como uma esfera redonda, onde cabe tudo o que é da vida. E tudo o que faz... A Joana agora comoveu-se, faz com leveza. E como é que isso se faz, Joana? Bom, em primeiro lugar, Joana. Pronto, foi incrível, não é? Não estava à espera desta dissertação tão bonita e tão íntima e tão... fiquei realmente comovida. Não sei como é que se faz, não sei não sei dizer, não tenho uma resposta para isso. Fiquei mesmo é tão verdadeiramente sensível e emocionante quando as mulheres se soltam assim, desta forma, não é? Tipo, isto é tão bonito. E são generosas. E são tão generosas. Entre pares. Entre pares é muito, muito... É uma das coisas que eu tento cultivar também com as minhas amigas. Nem sempre acontece. Nem sempre acontece da melhor forma, nem sempre... E em áreas em que há competição, como a área artística, nem sempre há essa generosidade, não é? E eu e a Joana devemos claramente muito mais do que um café, uma à outra, porque andamos sempre ali em paralelo, mas de vez em quando lá nos cruzamos. Mas é uma atriz magnífica que eu admiro há muito tempo. Verdade. Foi talvez ela, não sei se ela sabe isto ou se alguma vez eu lhe tenha dito, e agora é terrível, vai ser aqui por esta via, mas ela foi a primeira atriz por quem eu me apaixonei em palco. E, portanto, é muito curioso ela ter sido uma das pessoas que
que tu encontraste para... Eu insisti muito, não vou mentir, foi mesmo à última que me enviou, já foi muito prestes a entrarmos aqui. Porque isto foi tudo em contrarrelógio, nós sabemos. E portanto fiquei muito contente por ter a Joana Manuel aqui, porque de facto é uma voz e uma atriz magnífica e uma excelente cabeça e que partilha muitas das tuas causas. E a Joana pergunta como é que isto... Antes de mais, obrigado Joana Manuel. Muito obrigada. E isto junta a uma questão que eventualmente eu vou lançar aqui várias vezes nesta mesma conversa. Como é que se combate o ódio, o preconceito e a polarização? Como é que se desmontam as ideias populistas e discriminatórias à mesa? Como é que se retiram as pessoas de cima do muro? Eu não tenho uma resposta fácil para isso, como ninguém tem, não é? Se houvesse respostas fáceis... Mas que pistas poderás dar? Eu acho que há uma pista que é a que eu tento seguir e que pode estar talvez na gênese da pergunta da Joana, e que é: eu tento de alguma forma respeitar essa minha necessidade de ser livre no dia a dia, nas minhas ações. Não é só uma coisa dita, escrita ou verbalizada. Seres exemplo. Sim, não queria dizer isso, porque eu não gosto de dizer que sou o exemplo. Não era... Mas não fazes o contrário do que... Sim, fazer o contrário daquilo que acredito. E eu acho que que dizes, no fundo. Sim, eu acho que isso é uma forma de desmontar o ódio. É sermos seres que não estão nesse lugar, não é? É fazermos diferente e mostrar como é mais interessante. No outro dia li uma frase, não sei quem é que disse, sou muito distraída e esquecida, como tu disseste e bem, mas alguém dizia uma coisa que é assim: se eu der um pão aos pobres, eu sou santo, não é? Agora, se eu disser aos pobres como é que eles saem da pobreza, eu já sou uma pessoa reivindicativa e já sou vista com outros olhos e já está para aquela ali com palavras, e portanto eu não sou a pessoa que dá pão aos pobres nesse sentido. Não quer dizer que eu não dê, e dou muitas coisas, e acho que as pessoas à minha volta podem dizer isso melhor do que eu, portanto não sou eu que vou falar sobre isso, porque muitas vezes o ódio é só um lugar de opressão muito grande. Também. É uma grande opressão. E é o que estamos a ver, por exemplo, com a situação de Israel, não é? Um povo que foi altamente oprimido, que agora está a oprimir outro. E, portanto, este ciclo que a humanidade tem tendência a esquecer-se, está escrito, não é? Mas esquecem-se, não é? De ler. É um problema grave, não é? Portanto, eu acho que o ódio tem que se utilizar muitas ferramentas para combater o ódio, e uma delas é a luta de classes, claramente. E a luta de classes e uma luta interseccional, no sentido de porque sim, claro. nem todas as pessoas partem do mesmo ponto. Completamente. Não é? Eu, quando comecei a fazer, digamos, esta minha longa caminhada, longa no sentido que ainda me falta muito, no sentido do que eu já fiz até agora, é ao contrário, ou seja, do que ainda me falta para lá chegar. A minha longa caminhada nesta área do ambientalismo, da ecologia, da natureza, eu fui desmontando todos esses lugares, não é? Eu fui desmontando esses lugares. Como é que tu respondes às vozes que nos escutam, que poderão escutar-nos com cinismo ou com desconfiança, dizendo, bom, aqueles estão-se a achar muito iluminados, que se parecem melhor que nós e que são muito perfeitos, pois, claro. Importa dizer que somos todos falhos, mas importa olhar para além de nós, não é? E importa escutar os outros, não é? Sim, ter essa capacidade, ou seja, há uma capacidade que é uma capacidade que às vezes eu não consigo ter, portanto é um grande elogio o texto da Joana, mas eu nem sempre estou nesse lugar tão pacífico e tão benévolo. Eu não consigo estar a ouvir um fascista a falar e não ficar cega, não ficar revoltada, não ficar irritada, aquilo não mexer comigo de uma forma visceral, não é? Esse é um trabalho de inteligência emocional que nem sempre é fácil. Que nem sempre, nem todos temos essa capacidade, nem temos que a ter, mas se queremos combater verdadeiramente a raiz do problema, se calhar vamos ter que o enfrentar também. E às vezes é importante escutar
para depois Exatamente. desmontar. Ouvir bem para a escuta desmontar. é das coisas mais importantes na vida. Não é fácil, mas é importante escutar, mesmo a pessoa opressora, com ideias opressoras, vá. Sim, há quem esteja já a fazer por nós, a fazer um trabalho para de investigação dessas mentes mentirosas e, portanto, poder-nos ajudar a dar algumas pistas, mas há ainda muito por desbravar nessa área. Para tentar não polarizar ou para combater esta polarização que interessa muitas vezes aos extremismos. Tenho mais um áudio, já que estamos perto do Natal e queremos abundância de coisas boas. Vamos a isto. Olá Bernardo, olá Joana. Bom, então, assim de um modo breve e transitório, eu diria que a Joana, para além das suas qualidades como atriz e como profissional, sempre se destacou também, de uma ou de outra forma, como pessoa, mulher, preocupada com algumas das questões mais fraturantes da nossa sociedade, seja por força dos constantes atropelos aos valores da dignidade humana e dos direitos fundamentais, seja por ameaças aos desígnios da democracia e da liberdade, ou por causas que de alguma forma exigem presença, voz e também, já agora, alguma coragem e arrojo, que é coisa que falta a muito boa gente que passa uma boa parte do seu tempo a escarafunchar o umbigo. Temos causas e preocupações comuns, já partilhamos juntos algumas destas lutas intermináveis e julgo que o nosso filho Francisco terá sofrido também o efeito de contaminação destas preocupações e desta inquietação. A pergunta que eu deixaria, assim em jeito de reflexão, é: perante o acentuar das posições extremadas e da crescente incapacidade generalizada de diálogo, fruto, digo eu, de muita ignorância e má-fé, o que podemos fazer? Ou seja, usando aqui uma expressão do Beckett, que eu adoro, que é fazer o quê aos espaços vazios para quando desaparecidas as palavras, ou seja, quando já não se vai lá com palavras, como fazer, o que fazer, como ativar de forma responsável e produtiva a luta por um mundo mais justo e próspero e inclusivo. Bom, desta vez acabámos de ouvir o ator e encenador João Reis, que dá conta das tantas causas e preocupações comuns que tem com a atriz Joana Seixas, e elogia-lhe o olhar, a coragem, o arrojo pelas suas preocupações com as tantas questões humanitárias ditas fraturantes, que já aqui falámos, e por se atravessar perante os tantos atropelos aos direitos humanos. Dá conta também de que o filho que tem em comum, o Francisco, terá herdado essa inquietação e preocupação pelos outros. E lança-lhe uma importante e difícil pergunta: quando se esgotam as palavras e o diálogo, o que fazer para um mundo mais justo e inclusivo? Bom, vamos ouvir a difícil resposta de Joana Seixas na segunda parte desta conversa. Estou curioso também com a resposta a esta reflexão. E vamos ouvir um texto belíssimo, finalmente o texto que a Joana trouxe sobre Maria Teresa Horta, as músicas que a acompanham, algumas sugestões culturais e mais para onde for a nossa conversa. Temos ainda muito assunto para ir, tudo a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Diz boas escutas, Joana. Boas escutas. Oh, meu Deus. Estou a ficar um bocadinho rouca. Até sábado. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho.
Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.